Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma Quinta Milionária, né? Que é uma aula que a gente faz toda quinta-feira às 19 horas. Inclusive hoje caiu no primeiro dia do ano de 2026. Isso aí. E a gente está aqui fazendo a live para vocês. Então a gente faz essa live toda quinta-feira às 19 horas. E o tema da aula de hoje é como planejar o 2026 para você faturar mais aí na sua sorveteria. Mas melhor ainda do que faturar mais é faturar mais sem precisar necessariamente trabalhar mais. Faturar mais do jeito certo. Exatamente, faturar mais da maneira certa aí na sua sorveteria. E fala pra gente aqui, quem aí que bateu as metas de 2025? Ou melhor, né? Quem fez metas de 2025 aí? Isso aí. Bateu meta de faturamento? Deixa eu permitir o pessoal entrar aqui. Comenta aqui no chat pra gente, coloca aqui. Quem bateu a meta de 2025? E quem bateu a meta aí e ainda continuou cansado da sorveteria, cansado ali da rotina da sorveteria. Ou quem não bateu, né, a meta. Porque tem muitos no caso que, pô, na verdade, assim, vamos lá. Existem, talvez, pessoas que não colocam metas e fica, pô, vamos lá, o que der, deu e já era, entendeu? Tem gente que coloca meta, só que talvez não consegue bater essa meta. Por quê? Porque, na verdade, é uma das coisas que a gente vai falar hoje aqui. A pessoa, não necessariamente só dela colocar uma meta, especificar uma meta, que ela vai atingir essa meta, né? Ela tem que traçar planos para isso, entendeu? E talvez pessoas também que atingem a meta, ou até passou da meta, só que, cara, talvez era melhor não ter atingido, porque trabalhou tanto, que o desgaste foi muito, né? E talvez não vale a pena o desgaste pelo faturamento que teve, né? Pelo lucro, né? Pelo lucro que sobrou no bolso. E às vezes a pessoa fatura, mais o lucro também no final do mês, zero. Isso aí, zero. E justamente esse aí é um dos maiores erros, né? De quem quer vender mais na sorveteria. É achar que talvez para lucrar mais, a pessoa precisa vender mais, entendeu? E na verdade não é isso. Na verdade, literalmente não é isso. Para a pessoa poder lucrar mais na sorveteria, não necessariamente ela precisa vender mais. Principalmente também, para quem está começando aí, né? Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Para quem está começando, com toda certeza, existem algumas coisas que se você fizer aí na sua sorveteria, você vai conseguir lucrar mais, sem necessariamente vender mais na sorveteria. Então, é justamente isso que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje. E faturamento, no caso, sem meta, né? Sem a gente pôr uma meta, sem a gente planejar, fica literalmente sendo dinheiro que entra, dinheiro que sai, você não tem um controle daquilo, nunca vai saber, né? Pô, quanto eu preciso faturar esse mês, quanto eu preciso faturar outro mês. Ou até cresce mais sem planejamento nenhum. Vira refém da sorveteria, sem tempo ali para folga, sem descanso, fica literalmente num ciclo sem fim. Só vende bem na sorveteria, mais descanso, não tem rotina de descanso e acaba desgastando muito com essa correria ali. Por mais que vende bem na sorveteria, mas não consegue tirar dia de folga, né? Exatamente. E assim, a gente quer mostrar para vocês que existem 3 tipos de sorveteiro. E a gente quer trazer aqui esses 3 tipos, esses 3 perfis, para que se você talvez se familiarize com algum deles ou ache que, pô, será que eu sou esse aqui? E se for, pô, como é que a gente faz para melhorar isso, né? Enfim, a gente tem aqui o tipo 1 de sorveteiro, que é o sorveteiro sobrevivente. E assim, vamos lá. Antes de chegar e falar para vocês qual que é esse perfil e tudo mais, eu vou mostrar que talvez a pessoa nem saiba que tem esse perfil, né? E que tá nesse perfil, entendeu? Porque talvez literalmente está trabalhando ali no modo automático, entendeu? Na sorveteria e tudo mais. Pô, a pessoa, no caso, né, o tipo 1 é o sorveteiro sobrevivente. A gente sempre fala que é o que vive no modo sobrevivência da sorveteria, né? Que levanta cedo, vai para a sorveteria e fica no automático. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat para mim, né, para a gente, se vocês é algum desses tipos que a gente vai falar aqui depois. Mas o sorveteiro sobrevivente é aquele que fica no modo automático, repetindo todo dia a mesma coisa, fica sem direcionamento nenhum e vive apagando incêndio dentro da sorveteria. É só BO que acontece, a vida parece que é uma loucura. Não tem meta, né? Não tem nenhuma meta clara, específica, tipo assim, vende o que dá, quando dá. Pô, se tá calor, beleza, saiu. Se não tá calor, não vai sair. Então ele já tem isso na cabeça dele. Pô, se chover, eu não vendo. Se tiver frio, eu não vendo. Só se tiver calor, entendeu? Então, esse literalmente é o sorveteiro sobrevivente, porque ele só vende se dá. Se não dá, não vai vender nada, entendeu? Sem planejamento nenhum. Literalmente, sem planejamento. E, pô, esse perfil, 2026 vai ser igual para ele. Foi 2025, se continuar nisso. Se continuar nesse perfil, né? Entendeu? Exatamente, fica literalmente naquele ciclo. E o tipo 2 é o que fatura, mas não vê a cor do dinheiro. Aquele sorveteiro aqui, ele até fatura bem na sorveteria. Talvez, inclusive, manda aqui pra gente no chat, qual que é o faturamento que vocês tiveram agora em dezembro?
para quem tem sorveteria, qual foi o faturamento que vocês tiveram em dezembro agora? Deixa eu só abrir o chat aqui. Manda pra gente aqui, enquanto a gente vai seguindo aqui. Então, no caso, tem um sorveteiro que fatura até bem, mas não vê a cor do dinheiro. Né? A pessoa ganha bem na sorveteria, só que trabalha, e chega no final do mês e não vê literalmente a cor do dinheiro. Só paga a conta e olhe lá, né? Só paga boleto e olhe lá. Não sabe para onde o dinheiro está indo, né? Talvez, caramba, o que será que eu estou fazendo de errado aqui, né? O lucro, 0, 0, 0. Então, assim, isso aqui é uma das principais coisas que a gente quer, no caso, mostrar para vocês. Que, pô, não precisa ser assim. Você não precisa... Caramba, vou aceitar o pessoal aqui. Vou aceitar o pessoal e eu acho que é só isso, hein? Se for voltando aí, vai... não vai dar certo. Então, assim, isso que a gente quer mostrar para vocês, que não é só faturamento, não é só vender mais, a gente precisa lucrar mais. E existe o tipo 3, que é o planejador, aquele sorveteiro que literalmente define a meta de faturamento, mas ele também planeja o lucro antes da venda da sorveteria. Ele organiza a rotina, organiza a equipe para quem tem funcionários da sorveteria. Isso é muito importante, organizar a equipe, planejamentos de rotina também da equipe. Isso é um dos pontos-chave do sorveteiro organizador, né? Exatamente. Ele cresce sem se matar de trabalhar, né? Esse sorveteiro que é o perfil ideal, digamos assim. E fala pra gente qual que é, no caso, o tipo de sorveteiro que é você. Nesse caso, você é o planejador, é o que fatura ali, mas não vê a cor do dinheiro, ou é o sobrevivente, né? Manda pra gente qual que é o seu perfil de sorveteiro, no caso. É bem importante vocês... eu acho que a Aparecida também não tem sorveteria, o Josiel também ainda não tem sorveteria. Quem tem sorveteria aí? E se identificou com algum desses perfis que a gente falou aqui? Algum dos 3 perfis? Coloca aqui no chat pra gente. A gente tá lendo o chat aqui, tá bom? Pode colocar aqui, depois a gente lê. Então, você precisa ver muito bem, primeiro, né? Pô, como que foi? Precisa pôr na balança, né? Caramba, como que foi 2025? O que eu posso melhorar aqui, entendeu? O que eu posso melhorar? O que eu fiz de errado? Literalmente ver uma retrospectiva, digamos assim, de como foi o seu ano passado e ver o que você pode melhorar, entendeu? O que você pode melhorar. Começar 2026 diferente agora, né? Exatamente. Eu tenho uma máquina tipo a do McDonald's, não vejo a cor do dinheiro. Elis Leonel. E olha, então, é estranho, porque essas máquinas, elas normalmente dão um bom lucro, entendeu? Elas dão uma boa margem de lucro. Então, cara, tem que ver talvez o que pode estar acontecendo, né? Talvez ela está dando um bom lucro, mas talvez o custo fixo é caro. Então, são várias coisas que precisa ser ver, né? Exatamente. É várias coisas que precisam ser visto para poder saber o que está acontecendo. Mas você não vai perder de ficar com a gente aqui, né? Para ver o conteúdo dessa live. Inclusive, no final, a gente também tem uma surpresa para vocês aqui. Então, fique até o final, que vocês não vão se arrepender de maneira alguma. Então, bora lá. Como planejar 2026 para faturar mais na sua sorveteria? A primeira coisa que você precisa fazer é definir o quanto você quer faturar, né? É melhor, tipo assim, muito melhor do que quanto você precisa faturar, é definir o quanto você gostaria de faturar, entendeu? Nada de, eu faturo quanto der. Não, você precisa colocar uma meta clara, entendeu? Um exemplo, vamos supor que você está começando agora, ou até tem alguns anos de sorveteria, mas está no faturamento um pouco baixo. Eu vou colocar uma meta aqui de 30 mil reais por mês para me vender. Uma meta de 30 mil reais por mês para vender na sorveteria, para faturar na sorveteria. Beleza, você já fez a primeira meta. Primeira meta, 30 mil. Só que não adianta ficar só na primeira meta, né? Não adianta ficar só na primeira meta de 30 mil reais, né? E uma coisa bem importante também colocar aqui, já para eles, é que não adianta nada você querer, tá faturando um X e colocar uma meta lá em cima, né? Tipo assim, eu tô faturando 10 mil com a minha sorveteria e colocar uma meta de 50, 60 logo de uma vez. É um degrau. Então, você tem que ir pulando um degrau conforme for, né? A gente sempre fala isso, né? Dançar conforme a música. Não estipula uma meta muito alta se você está lá embaixo ainda, vai por degrau. Se está faturando 10, coloca a meta de 30 primeiro. Bateu essa meta, aí vai para a meta de 50. Existe um degrau, um passo a passo para você seguir, para, né, gerar um bom caixa, um bom faturamento e que sobe lucro, né, no seu bolso. E tem alunos até que, a gente sempre fala de metas, tal, porque tem uns mentorados que, às vezes, ele entra com um X de meta, só que eles triplicam essa meta logo de cara. Então, tem essa possibilidade também, de acordo com o que você vai trabalhando. Só que mensura uma meta alcançável para vocês não se frustrar também.
Então, coloca uma meta ali baixa e vai escalando degrau por degrau. Se você bateu mais que você estipulou, ótimo, só continua. Só vai estipulando metas ali alcançáveis, né, mano? A meta ela precisa ser meta mensurável, entendeu? Qualquer meta que você for fazer, desde na sorveteria, desde no pessoal também, entendeu? Deixa eu só aceitar aqui uma pessoa. Peraí só um pouquinho. Adriana. Estou no comentário aqui. Janeiro é um mês difícil para vocês também? Cara, na verdade, janeiro é um dos melhores meses. É um dos melhores, entendeu? Inclusive, ano passado, em janeiro do ano passado, foi um dos meses que a gente vendeu mais, entendeu? Foi um dos meses que a gente vendeu mais janeiro. Deu um bom faturamento pra gente aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Selma, não fiz os cálculos ainda, mas não faturei o que queria. Já foi melhor e olha, não foi por falta de propaganda. São vários pontos, né, Selma? Vários pontos. Então, a gente vai passar para vocês essa uma aqui. Só vou falar deixa eu voltar aqui. Em relação à meta que eu estava falando para vocês, eu até vi no celular aqui, a gente tem uma regra que chama regra MART para as metas. O que é MART, né? É uma meta, ela precisa ser mensurável. O que é mensurável? Isso que a Dalila comentou. Se você fatura 10 mil no mês, vamos lá, se você fatura 15 mil no mês, vamos lá, você vai pôr uma meta aí, eu vou faturar 30, eu vou dobrar isso aqui. Cara, isso é até possível, você dobrar. Agora, se você colocar ali, pô, você fatura 15 mil no mês, agora eu vou colocar uma meta de 100 mil, talvez já não é tão possível assim, entendeu? É possível, mas talvez vai ficar muito difícil de alcançar. E nisso, o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Você não vai alcançar, pô, não deu certo, não vou mais fazer meta, entendeu? Se sentindo então, mal, né? As metas, elas precisam ser mensuráveis, alcançáveis, no caso, relevante para aquilo que você precisa, para aquilo que você quer. Ela tem que ser uma meta temporal também, no caso, que a gente está falando de mês, faturamento mensal, específica, entendeu? Então, melhor ainda do que você somente falar, pô, eu quero faturar 30 mil no mês. Beleza, mas aí, você precisa saber outras coisas. Você precisa realmente, igual o que você estava comentando já hoje, né? Em relação, o pessoal está colocando muito na internet hoje, no Instagram, em relação àquele quadro dos sonhos, né? Mural dos sonhos, né? Isso. Se quiser falar até um pouco sobre isso aí. O pessoal coloca bastante aquele mural dos sonhos, né? Aquele E é mural bom do isso, desejo. né? É muito bom isso, certo? É muito bom você ter um mural de desejo. Só que tudo tem que traçar planos para alcançar, certo? Não é só você, eu quero, né, ser um milionário. Eu quero comprar um carro novo. Ou muitos aqui, eu quero abrir uma sorveteria. Mas qual que é o plano que você está traçando para alcançar essa meta que você planejou? Exatamente. Porque é muito fácil pra gente. É bom planejar, é bom você fazer o quadro dos sonhos que está todo mundo fazendo. Mas o mais importante não é só fazer, é colocar em prática. Certo? Uma vez que você fez o seu quadro, mas o que eu vou fazer para alcançar esse desejo que eu quero? Minha meta é 30 mil, mas qual é o plano que eu tenho que traçar na minha caminhada para mim alcançar esse 30 mil? Eu coloquei 30 mil de meta na minha sorveteria, mas como que eu vou alcançar esse 30 mil de meta na minha sorveteria? Eu vou dividir por dias trabalhado? Eu vou fazer estratégias para vender mais durante esses dias? Então, tudo é um passo a passo. É isso aí. Então, no caso, um exemplo, e é bom você fazer esse quadro dos sonhos, para quem não sabe, né? O mural dos sonhos é você simplesmente pega um lugar da sua casa ou da sua sorveteria, não sei, coloca lá fotos, no caso, do que você deseja alcançar. E, cara, isso dá muito certo, mas muito certo mesmo. Só que também, de nada adianta você colocar isso lá, vamos supor, eu quero comprar uma casa num condomínio fechado de luxo aqui na minha cidade. Beleza, top. Esse é o seu sonho. E sem problema você pôr lá. Só que, qual que é o plano para você alcançar esse sonho? Qual que é o plano? Então, assim, mais importante do que o sonho é o plano, entendeu? E é realmente isso. Então, vamos lá, para vocês poderem entender. O primeiro passo é você definir o quanto você quer faturar na sua sorveteria por mês. Vou dar um exemplo de 30 mil reais por mês. Então, beleza, eu quero faturar 30 mil, mas para faturar 30 mil, quanto que eu preciso vender por dia? Ou melhor, quantos dias do mês eu abro a sorveteria? Aí sim, eu sei quanto eu preciso vender por dia. Top, entendeu? É lógico que vai ter algum dia ou outro que você vai vender mais, um exemplo. Uma segunda-feira você não vende igual um domingo, então você precisa planejar isso, ver a sua realidade, por isso que é muito importante acompanhar, ter fluxo de caixa, saber exatamente o que entra, o que sai da sua sorveteria. Porque quando você for fazer uma meta dessa, você já sabe. Pô, quanto eu vendo no domingo? Eu vendo no domingo, sei lá, 2 mil reais, 2.500, 5 mil reais, 10 mil reais no domingo. E aqui entra um erro muito grande, amor, que a gente vê alguns sorveteiros cometendo, que é, tipo, nem marca o que vende durante o dia, durante a semana. Exatamente. Daí chega o final do mês, tipo, quanto que você vendeu? Não sei, não anotei. Então, tipo, tem que ter o mínimo, né, de clareza ali dos números, é você anotar a entrada e saída da sua sorveteria. Para você poder ter métrica, para você colocar meta em cima disso, entendeu? Então, cara, quem não define meta, qualquer resultado, você vai aceitar qualquer resultado, entendeu? Você vai literalmente aceitar qualquer resultado.
na sua Tem sorveteria. aquele gatinho, né, da Alice, dos Países da Maravilha, né? Quando ela tá perdida lá, ela encontra o gato e pergunta pro gato, né? Não sei se vocês já ouviram esse filme, né? Ela pergunta pro gato, para onde eu vou? O gato falou, mas para onde você tá indo? Né? Daí ela fala assim, não sei. Se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, não é isso que vocês têm que tratar, né? Se você tem uma meta, é aquele caminho que você tem que seguir para bater aquela meta, Exatamente. aquele plano, né? Então, aqui a gente falou do primeiro passo, que é definir o quanto você quer faturar. Primeiro passo, básico, né? Básico, mas que a maioria do pessoal não faz. Então, assim, a gente sempre fala, o básico bem feito. Sempre fazer o básico bem feito que dá certo, entendeu? E só que o passo 2. O passo 2 é planejar o lucro também, não só quanto entra, mas também o lucro. Quanto você quer tirar limpo no mês da sorveteria? Limpo no seu bolso. Quanto você quer tirar limpo no seu bolso, entendeu? Então, para você poder colocar essa meta, você precisa saber qual que é a margem da sua sorveteria. Qual que é a margem de lucro da sua sorveteria? Será que essa margem está boa, não está boa? Será que está saudável, não está saudável? Para você poder saber a margem, você precisa saber o CMV de cada produto da sua sorveteria. Para quem não sabe, o CMV é o custo da mercadoria vendida. É o custo que você tem para vender cada produto da sorveteria. Então, é uma coisa ligando na outra, entendeu? Então, você precisa saber qual que é o lucro. Só para vocês poderem ter uma noção, a nossa média de margem de lucro aqui na sorveteria, margem líquida de lucro, é de 30%, uma média. Uma média de 30%. Tem vezes que 35%, então em torno de 30%. Então, pô, quanto você precisa? Preciso do X para me manter no meu pessoal. E esse é um grande erro também que o pessoal faz. Eles misturam muito as coisas. Sorveteria, pessoal. Eu vou precisar fazer, sei lá, vou comprar uma marmita para mim aqui, pega o cartãozinho da sorveteria e passa lá. E não vê, entendeu? E vice-versa. Então, isso é um erro muito grande, a pessoa misturar as finanças, entendeu? Muito grande mesmo. Então, você precisa primeiro saber quanto você quer, quanto você precisa ali de prolabore para você tirar, quanto que você precisa para investir na sorveteria, quanto você precisa para ficar no seu caixa da sorveteria, no giro ali da sorveteria. Então, realmente, é planejar o lucro da sorveteria, não só o faturamento. Porque você pode faturar 100 mil no mês. Se sobrar só 5 mil, é melhor você faturar 30 e sobrar 5, né? O trabalho vai ser bem menor. E às vezes a gente vê um erro também muito grande aqui. Às vezes o sorveteiro acha que, eu vou vender o meu sorvete barato, né, para me vender bastante, para me ter lucro. E aí comete um grande erro, porque não sabe precificar corretamente e acaba colocando o sorvete lá embaixo e lucro zero. Ou talvez o sorveteiro revende os produtos e quer colocar um preço muito barato, sem entender nada de lucro, ou tá numa franquia, não entende de lucro. Aí acaba todo mês, trabalhando e não vê dinheiro. Por isso que é tão importante esse passo 2, planejar o seu lucro. É aqui que vai te dar mais retorno, né? A gente fala assim. O Eduardo colocou, eu anoto todos os dias quando chego em casa. Beleza, muito bom acompanhar, entendeu? Ter um fluxo de caixa, acompanhar isso aí. É melhor ainda do que anotar, talvez, ali o valor vendido no dia, né? Você anotar o valor vendido de cada produto, né? Assim você também tem uma métrica de qual produto você mais vende, qual produto você menos vende. A gente usa muito aqui o método Rei Leão. Não sei se alguém aqui já ouviu a gente falar, mas a gente fala muito, bastante na mentoria também, que o método Rei Leão é para classificar os produtos entre o que mais sai e o que menos sai, e o que dá mais lucro e o que dá menos lucro. Então, no caso, a gente tem um produto que mais sai e que dá mais lucro, é o Rei Leão da sorveteria. E tem um produto que mais sai e dá menos lucro, que é o Vira-Lata Caramelo. Então, por que a gente fala que é importante anotar também cada produto que sai da sorveteria? Porque você vai saber, esse produto aqui, vou dar um exemplo, vamos lá. O pote de 1 litro meu é o que mais sai da sorveteria. Só que talvez, se você fizer a precificação, esse pote não está dando lucro. Então, ele é um Vira-Lata Caramelo, entendeu? Então, você precisa reprecificar ele e para ele virar, no caso, um leão da sorveteria. Então, por isso que é importante também anotar não só a entrada do dia, né, da sorveteria, mas também de cada item, entendeu? Cada item. Da sorveteria. E no caso, o passo 3, o passo 2 é planejar também o lucro. Ou melhor, né, colocar a meta de lucro também na sorveteria. Não só de faturamento, mas de lucro. Então, esse é o segundo passo. Terceiro passo é organizar tempo e operação da sorveteria. Isso é muito importante. Organizar e, lógico, você vai ver, hoje na sorveteria, o que é só você que faz na sorveteria. E assim, se talvez você não tem funcionário na sorveteria, isso aqui também é muito importante, porque você vai saber as coisas da sorveteria que tem para fazer, e quando contratar, você já vai saber organizado, o que é para cada pessoa fazer, o que não é. Então, no caso, o que na sorveteria é só você que faz hoje, e não dá para, um exemplo, vamos supor que se você tem funcionário hoje, né? Pelo menos um. O que é só você que faz na sorveteria, e que, você não gosta que outra pessoa faça, ou tem medo, tem né? medo, entendeu? Vou falar, uma das coisas que tinha que era só eu que fazia na sorveteria, era fabricação. Era fabricação, e era uma das coisas que mais comia meu tempo. Porque
A gente ficava o dia todo fabricando, né? Isso. A gente ficava o dia todo fabricando. E os medos era tão bobo, que hoje a gente vê lá atrás, meu Deus, a gente tinha medo do povo até pegar a receita. E é uma coisa tão simples que pode ser evitado na sorveteria, e, tipo, é uma coisa tão boba, e a gente ficou muito tempo preso nisso, né, Rangel? E assim, a gente aplicava as ações de vendas e dava certo, saía muito, vendia bastante. Só que daí, quando mais vendia, mais nós tinha que trabalhar. Por quê? Porque mais nós tinha que fabricar. E daí eu comecei a ver, eu falei, caramba, a gente tá... Porque assim, no começo, eu não chamava ninguém para trabalhar, não contratava ninguém, era de medo da pessoa não fazer igual eu, ou talvez de roubar a receita e tudo mais, mas aí, esse era o medo profundo ali. Mas o medo que eu falava era, não, a gente vai ter que pagar uma pessoa para ficar aqui, eu vou pagar, tipo, R$ 2.500 para uma pessoa, não, eu mesmo faço isso. Aí no final do mês vai sobrar R$ 2.500 a mais. Só que depois eu coloquei eu comecei a ver, pôr na balança e falar, caramba, eu tô tipo assim, vendendo meu tempo aqui, por né, por R$ 2.500. E não era um tempo pouco, né? Era tipo assim, de 6 da manhã às 11 da noite, não tinha rotina de Exatamente. descanso, né? E daí, tipo assim, eu comecei a ver, caramba, porque quando eu não precisava fabricar e eu ficava na sorveteria, eu começava a ver coisa que eu não via quando eu estava fabricando. Então, um exemplo, eu comecei a ver algumas coisas que facilitava a compra de produtos da sorveteria, facilitava o cliente comprar. Por o quê? Um exemplo, colocar produtos em ordem certa na sorveteria, na verdade, em posição certa. Então, existe ali um fluxo para você organizar a sorveteria. E quando você organiza esse fluxo voltado para o seu cliente, você vai vender mais. E quando eu estava fabricando, eu não via essas coisas. Aí eu comecei a ver, caramba, e eu fiz isso aqui, deu certo, o quanto de venda a mais que eu fiz. Aí eu comecei a pôr na balança, será que não é melhor eu pagar R$ 2.500 para uma pessoa fabricar para mim, né, R$ 2.500, R$ 3.000 hoje, a gente paga mais do que isso, inclusive para o pessoal fabricar para a gente. Não é melhor pagar isso e a gente ficar livre para ter uma visão de dono realmente da sorveteria? Ou eu vou ficar sendo o melhor funcionário ali fabricando sorvete, entendeu? Então esse é só um exemplo, né, para o pessoal ver. O que é só você que faz na sorveteria hoje que você acha que não dá para ninguém fazer? Mesmo que você não tenha funcionário ainda, né? Então você pode ter esse pensamento aí, entendeu? Esse olhar, né? E quando a gente começou com sorveteria, isso para a gente estava muito distante, porque a gente faturava pouco, não sobrava lucro, e justamente a gente estava no primeiro topo ali, que é o sorveteiro sobrevivente. O que a gente vendia era só para pagar conta e olhe lá. Então a gente ficou muito tempo assim, e a gente não via um caminho para contratar gente para fazer o que a gente fazia. Então a gente estava ali preso no operacional e parece que não tinha saída. E a saída estava tão perto, se a gente soubesse, a gente tinha feito antes. A gente ficou 3 anos ali sufocado na operação, sem lucro, baixas vendas e, né, sem tempo, né, que é o mais importante, né? Exatamente. Então, assim, ó, você precisa entender a seguinte maneira: se tudo depende de você na sorveteria, se você for faturar mais, isso vai virar um castigo para você mesmo. Entendeu? Se você depende de tudo, se tudo depende de você na sorveteria, faturar mais, vender mais na sorveteria, vai virar um castigo. Então, por isso que você precisa, primeiro, né, antes de colocar a meta, você precisa para com calma, senta no lugar ali da sorveteria e começa a analisar o que você faz. Começa a analisar o que mais fica seu tempo ali dentro. Aí sim, você vai colocar uma meta. Pô, eu não consigo contratar talvez um funcionário aqui na sorveteria o mês todo para pagar. Talvez contrate então, cara, só no final de semana por enquanto, contrata freelancer, né? Talvez sexta, sábado, domingo. Depois muda isso aí para talvez contrata a pessoa meio período para te ajudar. Então você consegue, tem como, entendeu? Então essa pessoa ela vai se pagar, com certeza, entendeu? Com certeza. É lógico que, pô, não é também só pô, eu vou contratar para ficar em casa de boa, né? Não, aí também não dá, entendeu? Não porque a gente vai contratar aqui, também é lógico, você pode tirar um dia para você descansar, folgar, com certeza. Isso também faz parte da estratégia. Porque se você ficar com pressão ali na cabeça todo dia, 24 horas por dia, o ano todo, vai travar, entendeu? Vai chegar uma hora que vai travar o negócio. Então, por isso que é muito importante em relação ao tempo e a operação da sorveteria. Você precisa organizar isso também e colocar meta, entendeu? Colocar meta. Pô, eu preciso, né, tirar pelo menos ali 1 horinha por dia para mim ter uma visão de dono da sorveteria. Para mim, eu pego essa 1 horinha, sento ali, e essa hora eu só vou ver estratégias para melhorar a sorveteria. Aí sim, você vai ver em relação ao olhar de dono da sorveteria, entendeu? Tudo isso entra também na rotina, na organização da sua rotina. Porque uma das coisas que o sorveteiro faz muito, a gente também fazia isso lá no começo, é querer que o dia rende, né? Querer ser produtivo ali durante o dia, levantando 11 horas da manhã.
Isso é um erro muito grande também de muito sorveteiro, que às vezes, né, aí o que acontece? Levanta 11 horas da manhã naquela loucura, vai para a sorveteria, não almoça, não tem rotina de descanso, não tem planejamento nenhum e fica nesse ciclo sem fim. Esse é um erro muito grande também. É um dono sem rotina, certo? Por isso que a gente trouxe esse passo 3 aqui, organizar o tempo e a operação. Os dois andam juntos, tanto a rotina do dono, que é o tempo também que ele coloca dentro da sorveteria, quanto a operação, a organização da operação em tudo. Se você tem funcionário, aí que entra um ponto muito importante também, é você organizar também a rotina do funcionário, certo? Isso também entra na organização de tempo, porque se você paga uma pessoa para ficar na sua sorveteria, você tem que estruturar uma rotina para ele, porque senão você vai jogar dinheiro fora. E o quarto passo, né, Rangel? O quarto passo é planejar o marketing do ano da sorveteria, entendeu? Você não pode depender só do verão para você ter né, só o verão, eu vendi ali, vamos supor, eu não sei, eu tô falando a nossa realidade, tá? Não sei qual é a realidade de vocês, talvez para vocês é verão o ano todo, né? Mas para a gente não. Para vocês verem um exemplo, o ano passado, 2025, né? Começou o frio aqui, mais ou menos em abril. Começou o frio em abril. E, cara, foi embora esse frio, sei lá... Mês passado. Né? Novembro. Então, e assim, ainda tá chovendo. Então, hoje caiu água, entendeu? Então, assim, o ano todo foi desafiador. Mas se eu fosse depender só das vendas, ali no caso de dezembro, de janeiro, no caso, de setembro, que também é um mês bom, entendeu? A gente tava, coitado, tava muito complicado, entendeu? Então, precisa planejar o marketing do ano todo, entendeu? Você precisa também ter estratégia para vender no frio, entendeu? Porque às vezes isso acontece, às vezes fica ali naquela rotina, eu tô vendendo bem no verão, é aquele ditado, eu tô rico no verão, chegou no inverno, ficou pobre. Então isso tem que ser planejado, porque senão você acaba aproveitando o verão ali do jeito que dá, sem planejamento nenhum, só vive a onda ali do verão, e quando chega o inverno, sofre muito. Por isso que tem que ter também estratégia para você passar o frio. A gente está começando agora, em janeiro. Então, agora, né, a hora de você focar na sua sorveteria. Daqui uns meses, algum sorveteiro aí já vai chegar o inverno. E aí, qual que é o seu plano? Qual que é a sua meta? O que você pensou para passar esse inverno? Não pensou nada? Só vai viver de novo mais um ano? Uma das coisas que eu sempre falo aqui é a seguinte maneira. A gente precisa planejar e organizar pelo menos os gastos fixos nossos ali, deixar guardadinho para passar o inverno. Só que não é porque você tem dinheiro guardado, você vai passar o inverno, você vai fechar a sorveteria e ficar de boa, entendeu? Não. Esse valor que tem guardado é uma segurança de que você não vai ficar na mão no inverno se, cara, tudo é ruim. Mas a ideia central é planejar para o inverno, pelo menos, se pagar. No nosso caso aqui, ele se paga e ainda gera lucro para a gente, o inverno. Nosso inverno do ano passado de isso, o mês que a gente menos vendeu, a gente vendeu 87 mil, é isso? 87 mil reais na sorveteria. Então, pô, esse foi o mês que a gente menos vendeu na sorveteria. Então, com certeza caiu pra gente. Caiu bastante. Porque para vocês terem uma noção, um exemplo, mês passado, eu estava olhando ainda a planilha de faturamento nosso, mês passado, dezembro, né? Mas em novembro, a gente vendeu 179 mil, entendeu, na sorveteria. Então, para 80 e poucos mil, caiu metade, mais do que metade, entendeu? Só que, a gente ainda tem lucro, teve lucro. Teve lucro, porque a gente vendeu no frio, e daí, assim, uma coisa muito importante para vocês fazerem aí, esse planejamento do marketing, beleza. Qual que é o planejamento? Você vê, por exemplo, quais são os maiores feriados que tem no ano, né? Os maiores feriados do ano. Porque hoje o pessoal tá fazendo dia de um monte de coisa aí, né? Um monte de coisa, dia de não sei o quê, enfim. Então a gente pega e vê qual que é os melhores feriados que tem, os maiores feriados, né? Um exemplo, Dia das Crianças, Páscoa, Dia das Mães, enfim, Dia dos Namorados, né? Isso tudo entra no planejamento. Black Friday. Então, o que você precisa fazer? Pega e lista todos eles. Eu preciso colocar uma meta aqui, que talvez nos feriados maiores, eu vou pelo menos fazer uma decoraçãozinha ali na sorveteria, pelo menos num lugarzinho ali, uma decoração temática, né? Para chamar o pessoal. Produtos novos, né? Produtos novos, entendeu? Porque isso aí vai gerar venda. A gente faz isso. A gente coloca decorações na sorveteria e o pessoal gosta demais mesmo, né? E por que a gente fala de planejar? Porque tudo isso, gente, já está no calendário. Então, é só você se programar. Só que daí, às vezes, o que acontece?
deixa em cima do feriado, fica na rotina louca, cansativa da sorveteria, putz, chegou no dia do feriado, todo mundo planejando, fazendo evento, aí você fica para trás, aí você não ali faz. Fazendo sorvete ali do dia e tudo mais, do dia, o planejamento, ou outras ações, né? E não é por falta de investimento, de dinheiro, não, é por falta de planejamento, só isso. Pega um dia aí, vê tudo isso, entendeu? Em relação ao marketing, do planejamento do ano, pô, vê o que você consegue fazer. E, cara, isso é muito importante fazer. Agora, esse foi o quarto passo. Ó, eu vou dar um resumo para vocês, porque eu quero falar sobre uma outra coisa aqui que também entra, no caso, você lucrar mais no ano, viu? Só que, e esse aqui que eu vou falar agora vai ser como se fosse um bônus aqui para você, mas o que a gente trouxe aqui hoje foi o passo 1. Você quer falar para eles? Passo 1, defina quanto você quer faturar aí na sua sorveteria. Primeiro você define quanto você quer faturar na sorveteria. Para poder definir quanto você quer faturar, você precisa saber quantos dias você abre a sorveteria e quanto você precisa vender em cada dia. Simples assim. Depois, é lógico, você precisa traçar estratégias para você poder alcançar esse valor da sorveteria. E daí, o passo 2 é planejar o lucro da sorveteria. Você também precisa ter meta de lucro da sorveteria, não só de venda. Então, quanto você precisa tirar limpo na sorveteria, o quanto a sorveteria ela precisa te gerar de margem ali. O passo 3 é organizar o tempo e operação da sorveteria, como a gente comentou com vocês. E o passo 4 é planejar o marketing do ano da sorveteria. Esse aqui é muito importante. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, que é como se fosse um bônus. Deixa eu ver o negócio aqui. Esse bônus, ele é que eu vou falar agora para vocês, que veio agora na mente para falar, é muito importante, que é sobre tudo isso que está acontecendo agora, nessas novas tributação que o governo está colocando e tudo mais. Então, isso é bem importante, é assunto aí que muitas pessoas talvez não levam em consideração, porque tem um faturamento um pouco mais baixo, e falou, cara, eu não preciso me preocupar com isso, mas na verdade precisa sim, com certeza. Porque assim, o que acontece? 2026 agora é um ano de você conseguir gerar um pouco mais de caixa para sua sorveteria, entendeu? Você gerar caixa, ficar com um bom caixa. E o que é gerar caixa? Você ficar com pelo menos em caixa, na verdade, uns 3 a 6 meses do valor que você gasta na sorveteria em caixa, entendeu? Para você ter esse dinheiro de giro. Por quê? Porque em 2027 agora, tá para surgir uma outra lei de isso, uma outra lei que, 2027, você, no caso todos nós, né, já vai ser descontado o imposto na hora da venda já. Então, o que quer dizer isso? O imposto já vai ser descontado na hora da venda. Então, você só vai pegar o que sobra para você mesmo. O imposto já vai para o governo já. Então, o que acontece? Hoje, não é assim. Hoje, um exemplo, eu tenho 30 para poder pagar. Eu tenho 30 dias. Então, eu posso trabalhar com aquele dinheiro, entendeu? Eu posso trabalhar com aquele dinheiro ali. Eu posso girar. E 2027 não vai ser assim. Você não vai ter caixa para fazer isso, se você continuar fazendo assim. A não ser que você vá construindo um caixa pouco a pouco aí na sua sorveteria. Para quando chegar 2027 e já ter essa nova lei aí, que, você fez a compra, um exemplo, vamos lá, você vendeu um picolé. Pô, beleza, X% desse picolé já vai para o governo direto já. Não vai ter escapatória. Então, por isso, planeje bem 2026, entendeu? Faça um caixa na sua sorveteria, deixa tudo em ordem, deixa tudo redondinho, para quando chegar 2027, Tá preparado e você não precisar ter surpresas e talvez até ter que fechar a sua sorveteria, entendeu? Então, por isso que a gente vai falar muito mais sobre isso também, ao decorrer aqui desse ano, talvez aqui nas Quintas Milionárias, a gente vai falar muito sobre isso também. É muito importante vocês tá sempre acompanhando a gente aqui, porque a gente, no caso, montou esse Instagram, né? A gente está aqui passando tudo isso para vocês para realmente poder ajudar também. E falando em ajudar, a gente trouxe aqui também para vocês, como a gente comentou, né? Aqui no final, um convite para fazer para vocês. A gente tem um convite para fazer para vocês aqui agora. A gente vai fazer um evento 100% gratuito, onde a gente vai mostrar para vocês como, deixa eu só vir aqui olhar o título, que a gente vai passar por três aulas, cada uma para vocês aqui. Deixa eu só aceitar o pessoal que está entrando aqui. Só um minutinho, vai aceitar o pessoal. Cadê? Não apareceu, acho que já saiu já. Deixa eu ver se eu acho aqui. É melhor. Muito boa noite, Deus. A Aparecida tá aí, né? Aparecida com o caderninho. Toda vez a Aparecida tá aqui com a gente. Muito bom, Aparecida. A Aparecida nem tem sorveteria e está aqui aprendendo. Já vai começar do jeito certo, né? Vai abrir. Logo ela já vai abrir a sorveteria dela. Isso aí. E, então, hoje eu estou acompanhada. Tá acompanhada? Boa noite. Tudo bom? Seu esposo está aqui também estudando junto hoje. Aí, muito bom. Maravilha. Como que é o nome do esposo? Ramon. Ramon. Tudo certo? Tudo bom? Obrigada a vocês, tá? Valeu, muito obrigado. Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer
um evento, eu vou até pegar o link já para vocês, para quem quiser se inscrever, já clica no link e se inscreve, porque é um evento gratuito que a gente vai fazer. Deixa eu pôr aqui no chat, ó. Põe aqui no chat, mas não clica agora não, que vocês vão sair aqui da chamada, da aula. Clica, peraí só um pouquinho, isso. Ó, eu deixei aqui, daqui a pouco vocês clicam aqui, tá bom? Eu só quero mostrar uma coisa para vocês, vou compartilhar a tela aqui. Vocês clicando aí, vocês vão cair numa página. Antes de mostrar essa página, eu só quero dar um contexto aqui, que a gente está fazendo esse evento, e nesse evento a gente vai mostrar para você o caminho para você fazer pelo menos 30 mil reais por mês na sorveteria do jeito certo, tá? Do jeito certo. Pelo menos 30 mil do jeito certo. E talvez, você fatura 40, 50 já, talvez você que está vendo esse vídeo aqui. Cara, é muito importante você ver também, porque quando a gente fala de faturar 30 mil do jeito certo, esse jeito certo é com lucro, entendeu? Porque não adianta nada você faturar 30 mil, 40 ou 50 e não sobrar nada para você no final do mês, ou sobrar muito pouco. Então, isso que a gente vai fazer, faturar pelo menos 30 mil por mês da maneira certa, do jeito certo, tendo lucro, entendeu? Sem precisar, no caso, você vender mais. Então, você vai fechar ali com 30 mil, tendo um lucro que talvez nem quem vende 60 mil no mês tenha esse lucro, entendeu? Então, por isso que é muito importante você tá acompanhando com a gente. Eu vou compartilhar a tela aqui. É uma tecla que a gente bate muito, né? Porque não adianta nada, tipo, faturar muito e no final do mês não sobrar nada. A gente fala sempre isso, porque a gente bate nessa tecla de ter lucro na sorveteria. Por mais que fatura pouco, que sobra dinheiro no final do mês, que você consiga pagar as contas em dias. E isso é muito importante. Exatamente. Então, a Semana da Sorveteria vai acontecer dia 19 a dia 21 de janeiro. Então, vai ser 3 dias ali, 19, 20 e 21. 3 dias que vai acontecer, que a gente vai mostrar para você o caminho para a sua sorveteria faturar pelo menos 30 mil reais por mês em 2026. É 100% online e 100% gratuito. Essa é a página que vocês vão ver quando você clicar nesse link. Então, o que você vai fazer? Colocar o seu nome completo aqui e o seu WhatsApp certinho aqui também, beleza? Você vai clicar aqui em concordo e depois clicar em quero garantir a minha vaga. Lembrando Fechou? que é gratuito, gente, não paga nada. É igual às Quinta Milionária, só que é mais aprofundado o assunto, mais técnico, né? Isso, exatamente. Isso sobre um assunto específico que a gente está falando de faturamento. Então, o que acontece? Deixa eu só... É o seguinte, é uma maratona de 3 episódios, onde a gente vai te mostrar o passo a passo para você faturar pelo menos 30 mil reais por mês, do jeito certo, aí na sua sorveteria. Então, na primeira aula, que vai ser... Opa, aqui só tá a data. Deixa eu ver aqui o negócio. A data tá errada, mas vai ser dia 19. Aqui vai ser dia 19, a gente vai editar ali depois. A primeira aula é como identificar se a sua sorveteria pode faturar 30 mil por mês. Porque essa é a primeira coisa, né? Não adianta a gente falar isso e, talvez a sua não tenha essa capacidade. Ou talvez tenha a capacidade de faturar muito mais, né? Entendeu? Primeiro você tem que entender se a sua sorveteria tem capacidade de faturar os 30 mil por mês. Exatamente. Essa é a primeira aula. Essa aula vai acontecer dia 19 do 1, beleza? Aqui tá, a gente vai editar aqui, dia 19 do 1. Beleza, essa vai ser a primeira aula. A segunda aula vai ser dia 20 do 1. Dia 20 do 1, que vai ser os ajustes que aceleram o faturamento até 30 mil por mês na sua sorveteria. São os ajustes esses. E a aula 3, que vai acontecer dia 21. Dia 21. É o mapa para a sua sorveteria faturar pelo menos 30 mil por mês em 2026 da maneira certa. Então, a gente vai mostrar para você como identificar isso, os ajustes que fazem e depois o mapa para você seguir o passo a passo disso, beleza? Então, essa página que vocês vão ver aqui, quando vocês clicarem nesse link aí, é só colocar o nome, o WhatsApp ali com o DDD certinho, beleza? Clicar aqui em concordo e depois quero garantir minha vaga. E depois entrar no grupo do WhatsApp, porque todas as aulas vão ser mandado o link. Igual da Quinta Milionária vai ser mandado num grupo diferente. Não vai ser o grupo da Quinta Milionária, é somente para os sorveteiros que estão inscritos no evento que a gente vai mandar. Por isso é tão importante vocês entrar no grupo e ficar lá para esperar o link, certo? Se vocês saírem de lá, não vai ser divulgado em outro lugar, tá bom? É isso aí. É muito importante, ó. Mandei, então, vou mandar mais uma vez aqui, ó. O link, então, agora sim, vocês podem clicar no link, né? E fazer a inscrição, que é gratuito, não tem custo nenhum por enquanto. Por enquanto, ainda não tem custo nenhum, a gente ainda consegue fazer sem custos aqui. Pessoal, então, é isso, né? Essa foi mais uma Quinta Milionária e a gente espera ter ajudado vocês hoje em relação a como planejar melhor 2026, né? Para não ser igual 2025, assim, em questão de dificuldades e em questão de menos faturamento. Então, é bem importante vocês aplicarem tudo isso que a gente falou na sorveteria de vocês para vocês venderem mais e também, com certeza,
se inscrever aqui na semana da sorveteria, porque é gratuito por enquanto ainda. Fechou? Muito boa noite a todos e até a próxima Quinta Milionária. Aqui tem mais Isso alguma aí. coisa para falar, Grêmio? Não, só isso mesmo. Se inscrevam, pessoal, aproveitem o nosso evento, a gente está preparando com muito carinho para vocês e bora aprender. 2026, né, está na hora de fazer diferente na sorveteria. Não vamos continuar do jeito que tá, vamos melhorar, sempre buscar aí. melhora. Muito boa noite a todos e até quinta-feira que vem. Isso aí, Tchau, tchau. muito boa noite.